Amigas, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Provecast. Isso mesmo, Provecast. Este será um espaço onde vamos conversar, partilhar sobre vários aspectos da divina providência, como ela pode nos ajudar nesse caminho de ir para a felicidade, neste caminho de santidade. Nosso primeiro tema é providência e consumismo. Tema super providencial, não é verdade? Esse mês de novembro, que é mês de Black Friday, mês de 13º, que a gente é tão bombardeado por comprar, por consumir, achamos que estamos na comunidade e não somos atingidos por isso. Porque partilhamos a nossa vida, porque partilhamos nossos bens. No entanto, as pequenas coisas podem nos roubar e nós nem percebemos. É por isso que nós vamos partilhar sobre isso hoje. A graça da pobreza, não perdemos a graça da pobreza em meio a tantas ofertas exclusivas neste tempo. Então, por isso eu convidei o nosso irmão Ítalo, consagrado na Aliança, para a gente partilhar um pouco sobre essa realidade. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Chulinha. Assim, é uma grande alegria, né, poder estar aqui com vocês e partilhar um pouco desse tema, né, que abrange o mundo inteiro, né, que é a questão do dinheiro e o bom uso dele, né. Então, de forma particular, nesse tempo da Black Friday, né, nós somos tão bombardeados, né, com tantas informações, com tantas promoções, né. É um tempo muito propício para falarmos sobre a questão do bom uso do dinheiro. Você trabalha, faz faculdade, casado. Como não se perder na hora de fazer sua comunhão de bens? Então, gente, sou consagrado da comunidade Aliança, como a Glorinha falou, casado. Atualmente, estou estudando Ciências Contábeis. Então, assim, é interessante que nós vamos, assim, percebendo, né, que muitas vezes há uma desorganização financeira, né? Por isso que é importante nós fazermos um bom controle financeiro, né? Então nós temos ali nossa planilha de acompanhamento, como é que eu gasto, né? Como é que está sendo os meus gastos, né? Às vezes a gente não precisa ser um expert, né, em financeiro, mas nós podemos, né, ter a nossa organização, anotar mesmo ali no caderninho, né, como nós fazíamos antigamente, né, antes de termos os computadores, né? Então anotar ali no caderninho os meus gastos diários, com que eu tenho gasto meu dinheiro, né? E é sempre um desafio, né, essa organização financeira, né, de termos esse devido controle, né? Mas é importante, né? É importante para que a gente possa saber com que de fato nós estamos empregando, né? Aquilo que Deus nos confiou, porque o dinheiro nada mais é do que algo confiado por Deus a nós. Somos administradores. Às vezes não partilhamos por falta de confiança em Deus. Qual o caminho para perdermos este medo? Sim, eu sempre partilho, né, quando sou convidado, né, para partilhar nos grupos de oração, né, da comunidade. Eu sempre partilho desse princípio, né? É importante nós partirmos desse princípio da amizade com Deus, né? Então, assim, a partir do momento que eu crio esse vínculo, essa amizade com Deus, eu passo a confiar em Deus. E a confiar que Ele é o autor de todas as coisas e é Ele que me dá, né? O meu sustento parte de Deus, né? Então, muitas vezes a gente tem essa autoconfiança. Não, mas eu preciso... Não, o meu sustento, ele parte de Deus, né? Então, a partir do momento que eu trilho esse caminho de amizade com Deus, eu vou passar a confiar naquele que é o autor de todas as coisas, né? Que é Deus. Agora falando um pouco sobre este tipo de compra. Sabemos que um clique, né? Com um clique, a gente pode comprar tudo. Como não deixar que as compras se tornem prioridade? Então, né? Nós vivemos nesse mundo atual, né? Então, que realmente é fato, né? Nós conseguimos hoje, né? Existe um marketing pesado, né? Assim, para que a gente possa ali facilitar ao máximo, né, as compras, né? E muitas vezes nós nos perdemos, né? Então nós nos perdemos comprando até aquilo que nós não precisamos, né? Então a gente vai ali ao encontro ali de coisas ali, talvez eu nem esteja precisando, mas estou ali, eu quero. Existe essa cultura do descarte muito grande, né, na nossa sociedade, né? Eu uso hoje, já não serve amanhã, né? O carro que eu tenho hoje, já amanhã não serve, né? O celular que eu tenho hoje, amanhã ele já sai um novo, né? Com novas tecnologias, e eu sinto, né, de estar me inserindo naquele grupo, naquele contexto que eu me encontro. Eu preciso ter, né? Então eu preciso me encaixar, eu preciso me encontrar com aquelas pessoas. Então muitas vezes eu esqueço de ser e passo a ter, né? Então, assim, eu quero ter as coisas e deixo de ser, né? E isso eu vou empregando muita força, né? Então, muitas vezes a gente vai
eu ia fazendo assim um apanhado, né? Assim, para que eu possa comprar tudo aquilo, né? Eu preciso empregar tempo, né? Porque para comprar eu preciso ter ali para trabalhar, eu preciso gastar o meu tempo e gastar a vida, né? Então muitas vezes nas compras exageradas eu gasto vida naquilo ali, né? Porque foi um tempo que eu poderia ter empregado em outras coisas, né? Eu gastei tentando juntar dinheiro para poder pagar e suprir tudo aquilo que eu comprei, né? Isso mesmo. Em sua visão, quais os males que o consumismo traz na vida dos consagrados ou daqueles que trilham o caminho de consagração? Então, né? Eu ia me lembrando, né, quando a gente já ia preparando, né, todo esse tema, né, eu ia me lembrando muito de umas palavras de Papa Francisco, né, que ele diz assim, vou até ler aqui para vocês: nós consagrados encontramos o tesouro que vale mais que todas as riquezas e por ele deixamos tudo, né? Então, assim, nós como consagrados, né, como pessoas que trilham, ou aqueles que estão trilhando um caminho de consagração, né, os postulantes, discípulos, aqueles que estão na obra, né? Então, nós encontramos um tesouro maior do que todas as coisas, né? Então, assim, não há nada, né? Nada que o dinheiro compre, né? Não existe um tesouro maior do que o próprio Deus, né? Então, ele é o grande tesouro das nossas vidas, né? Nós encontramos um grande tesouro que é Deus, né? Aí eu te peço para você ter uma dica para uma vivência tranquila e ordenada de compras neste fim de ano. Você teria uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo? Então, né? E fazendo assim uma alusão a tudo, né? Assim, nós fazemos muitos propósitos, né? Então, assim, na nossa vida, né? De forma particular, muitas vezes na quaresma, a gente procura viver aquela mortificação, aquela penitência. Então, eu convido a vocês, né, a também fazerem um propósito nesse tempo, né? Ver de fato que vocês estão fazer um apanhado em casa, né? Do que é que eu posso despojar, o que é que eu posso ali fazer, o que é que eu tenho em excesso, né? O que é que eu tenho demais. Talvez seja um valor a mais na sua comunhão de bens, não sei, talvez seja uma roupa que eu preciso doar, né? Fazer um apanhado mesmo, sabe? Para que a gente possa viver esse espírito de despojamento, né? Já que nós vamos já nos preparar para receber o Cristo pobre, né? Nesse período de advento. Então, assim, o que é que eu posso me empobrecer um pouco mais, né? O que é que eu tenho de excesso? O que é que eu posso fazer aqui, né? Então, muitas vezes a gente nem faz essa reflexão em casa, né? Talvez abrir o seu guarda-roupa, né? E ver lá a quantidade de roupa que eu tenho, né? A quantidade de sapatos que eu tenho, né? E fazer um despojamento mesmo, né? Não aquilo que não serve, mas aquilo que eu tenho em excesso. Porque é importante essa dica do despojamento, porque muitas vezes a gente fazendo um despojamento desse, a gente vai perceber que nem precisando comprar está, mas que já ia comprar. E o despojamento até ela dá esse equilíbrio, essa prudência, esse controle. E para terminar aqui, eu queria que você partilhasse aqui uma experiência marcante que você teve com a Divina Providência. Então, assim, vou tentar ser breve, sucinto, né? Mas assim, poderia enumerar várias, né, experiências. Mas em 2017, quando eu retornei, né, para a Comunidade Aliança, eu vivi um grande desafio em relação à minha reciclagem, né? Então, eu estava desempregado na época, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer a minha reciclagem, né? Então, assim, eu precisava fazer, né? Faz parte, né, do nosso itinerário formativo, né? E eu me coloquei diante de Deus, né? E me lembrava muito dessa confiança, né? Eu preciso confiar em Deus, né? E eu lembro que na época eu fui, paguei a reciclagem, né? Minha mãe me emprestou dinheiro, eu paguei a reciclagem, mas eu precisava devolver esse dinheiro para ela, né? Então, assim, e eu fui confiando em Deus, né? Pedi muito a Deus a graça, né? De poder, ao fim da reciclagem, que Deus pudesse me dar a graça de um emprego, né? Para que eu pudesse fazer esse pagamento da reciclagem. Gente, por providência, né? Foi uma reciclagem que eu vivi muito bem. Foi muito desafiante, né? Porque aquele tempo desempregado e sem dinheiro e sem saber como ia pagar essa reciclagem, né? Posteriormente. E quando eu saí da reciclagem, eu recebi uma proposta de emprego, né? Então, assim, eu creio que foi a providência de Deus naquele momento da minha vida, né? Então, assim, eu fui confiando, dei esse voto, porque eu poderia muito bem não ter feito reciclagem naquele ano, né? Não vou fazer porque eu estou desempregado e me limitar aquilo ali, né? Mas por isso que eu falei no início, né, da nossa amizade com Deus, né? Então eu confiei, dei esse passo de confiança, né? Então, e Deus providenciou, né? Então muitas vezes a gente precisa dar esse passo, né? Às vezes a gente fica paralisado, né? Então muitas vezes a gente precisa dar esse passo de confiança em Deus, né?
Lógico, prudência, né? Não estou dizendo aqui para que a gente vá fazer reciclagem. Não. Estou dando aqui um exemplo do qual aconteceu e se manifestou a providência de Deus na minha vida, né? Então, assim, não tenham medo de confiar em Deus e na sua divina providência. Sugares, como foi boa essa conversa, né? A partilha do Ítalo, a experiência dele, como é bom ter irmãos. Então, estamos terminando aqui nosso episódio, nosso primeiro episódio. Até o próximo. Ítalo, você quer falar com as pessoas que estão te escutando, se despedir, dar um tchauzinho? Sim, então aproveite, né, esse tempo agora. Não caiam nessas tentações que virão, né? Serão muitas, né? Nós seremos bombardeados, né? Nesse tempo agora, né? Mas volte o seu olhar para aquilo que é essencial, né? Volte o seu olhar para o que é essencial, né? E não tenha medo de confiar em Deus e na sua divina providência. Pois beijo no coração, Sugares. Até o próximo episódio.